telespectadores. Sejam muito bem-vindos ao podcast Currículo em Movimento, onde discutimos educação, cultura e linguagem com profundidade. Então, eu sou a Ana e vou mediar essa conversa. Hoje, acompanhada de Samila e Eduarda, vamos percorrer então os capítulos do e-book Indagação sobre Currículo, conectando teoria, prática e realidades socioculturais que atravessam o cotidiano da escola. Nosso objetivo é compreender então como o currículo não é apenas um documento técnico, mas um campo de disputa, de sentidos e de possibilidades. Ao longo deste episódio, vamos articular os capítulos com filmes, livros e experiências humanas que revelam como o currículo se constrói na vida real, na memória, na identidade, no conflito e no afeto e na diversidade. Então, preparem-se para uma conversa que provoca, que instiga e que nos convida a olhar o currículo com mais criticidade e sensibilidade. Vamos lá? Muito bem, então, o primeiro capítulo nos apresenta a ideia de que o currículo é um produto cultural. Ele se seleciona, legitima e hierarquiza conhecimentos. E ao fazer isso, revela a disputa de poderes. Quando olhamos para essa perspectiva, percebemos que o currículo não é neutro. Ele define quem pode falar, que saberes são reconhecidos e quais histórias são apagadas. É nesse ponto que obras culturais nos ajudam a enxergar aquilo que muitas vezes passa despercebido no cotidiano escolar. Por isso, escolhemos Narradores de Javá. O filme expõe de forma brilhante como a produção de memória está sempre atravessada por interesses e desigualdades. A minha pergunta é, então, como disputas por narrativas, identidades e memórias aparece no filme Narradores de Javá e como isso dialoga com a forma como o currículo decide o que é ou não válido ensinar. Olá, Ana, olá, Eduarda. Que prazer poder estar aqui reunidas, juntas, para debatermos, ou melhor, conversarmos sobre o currículo, sobre as suas implicações, sobre a educação contemporânea agora no mundo de hoje e sobre a escola. Então, acho que eu posso começar, né? A Ana falou Narradores de Javá e já me veio um gatilho. Então, o filme Narradores de Javá, ele abre, né? Ele amplia também várias visões e eu acho que ele tem bastante discussão que a gente pode conversar. O filme ele escancara que todo grupo social possui conhecimento e memória, certo? Mas isso não significa que sejam reconhecidos como legítimos. A comunidade tem uma história que é rica, transmitida pela oralidade. Porém, o Estado não aceita só a oralidade. O Estado só aceita aquilo que se apresenta segundo os padrões formais de escrita. O que ecoa fortemente com o capítulo, que mostra que o currículo funciona como uma fronteira cultural. Muitas histórias existem, mas apenas algumas recebem o selo de conhecimento válido, enquanto outras são silenciadas. E essa lógica se replica na escola quando currículos se privilegiam tradições eurocêntricas e canônicas, negligenciando culturas locais, indígenas, negros e regiões periféricas. E esse filme, ele revela o quanto a disputa pela narrativa é disputa por existência. Assim como a comunidade de Javá precisa lutar para ter sua história reconhecida, grupos sociais também lutam para entrar no currículo escolar. E isso diz muito sobre para quem que a escola historicamente abriu espaço. Olá, meu nome é Eduarda e é um prazer poder estar aqui compartilhando, então, sobre currículo, sobre conhecimento e cultura
e trazendo obras tão relevantes, né, como o filme Narradores de Javé. A Samile já falou um pouquinho para nós sobre ele, e o filme ele vai nos mostrar então que cada morador ele vai narrar a história de Javé de uma forma diferente, o que vai reforçar a pluralidade do conhecimento. Mas a instituição ela busca uma única versão, uma versão correta, o que dialoga com a tendência que alguns currículos têm de congelar os saberes em fórmulas fixas. E quando o Estado ele exige um documento oficial, ele impõe uma lógica que exclui os conhecimentos que são produzidos no cotidiano, que são produzidos no nosso dia a dia, o que reflete a crítica dos autores à padronização cultural promovida pela escola. Esse recorte ele é muito relevante para nós, estudantes de letras, porque ele vai evidenciar como a oralidade, que é uma parte essencial da linguagem humana, é constantemente diminuída. Narrativas múltiplas como essas, elas são vistas como imprecisas, quando na verdade elas vão revelar um mosaico cultural potente. O capítulo nos lembra que reconhecer essas narrativas no currículo não é apenas uma questão de inclusão, é uma questão de justiça cultural. Então, o segundo capítulo deste e-book maravilhoso vai discutir o que é considerado conhecimento escolar e como esse conhecimento molda sujeitos, e não apenas conteúdos, mas medos de ver o mundo. Este capítulo, então, vai nos convidar a pensar no currículo como seleção cultural e no professor como mediador de sentidos e não como transmissor mecânico. Nesse contexto, obras que tratam de relações entre ensino, liberdade e opressão nos ajudam a enxergar como o conhecimento pode emancipar ou controlar. Por isso, trazemos A Língua das Mariposas, um filme que coloca no centro a relação pedagógica, a escuta e os impactos políticos sobre a educação. Pensando nisso, de que maneira A Língua das Mariposas nos ajuda a refletir sobre o papel dos professores e do currículo na formação crítica do estudante. Retomando sobre currículo e conhecimento, nós temos o filme A Língua das Mariposas, e nesse filme o professor ele vai assumir uma postura que vai romper com a visão do conhecimento como algo a ser decorado. Então, vai romper com essa visão de que o conhecimento é uma lista de conteúdos a ser dado. E isso vai nos mostrar que esse professor parte da curiosidade, do afeto e do diálogo para poder construir aprendizagens que sejam significativas, para que os alunos possam compreender aquilo que eles estão aprendendo na prática e na vida deles. E isso vai conversar diretamente com o que a gente lê no livro sobre a crítica de um currículo prescritivo e a defesa de um currículo como prática cultural viva. O professor ele não pode se limitar ao livro, ele precisa abrir espaços para perguntas, para encantamento, para construção do pensamento crítico. E quando o filme ele vai retratar ali a parte da ascensão política autoritária, vai ficar muito claro como o conhecimento escolar ele é manipulado de acordo com interesses de poder. E assim como o livro vai afirmar também. E essa mudança brusca nas relações entre professor, aluno e conteúdo, ele vai nos mostrar como o currículo ele pode ser tanto emancipador quanto opressor, dependendo das forças que vão regular, né? Dependendo de quem está no poder. Bela reflexão, Duda. E o que me chama também a atenção é que a relação do menino e o seu professor revela que aprender é sempre muito mais do que adquirir informações, né? Essa relação do professor-aluno, ele acaba, né, o quê? Formando uma visão de mundo. E isso é fundamental no capítulo que diferencia conhecimento poderoso, que é aquele capaz de ampliar horizontes, do conhecimento dos poderosos, que é aquilo que é colocado assim como verdade absoluta. E o professor da obra, ele trabalha com conhecimento poderoso, que é aquele que forma sujeitos críticos,
capazes de refletir. E outra coisa que me chamou a atenção, quando o contexto político muda e o professor passa a ser inimigo, passa a ser visto como inimigo da ordem, a gente percebe o quanto o currículo ele pode ser usado como uma ferramenta de controle. E o filme ele denuncia muito isso, ele denuncia como os projetos autoritários, eles precisam controlar, primeiro, o conhecimento, para depois controlar as pessoas. E essa é uma baita de uma reflexão, assim, atualíssima da educação brasileira. Então agora vamos chegar ao capítulo 3, que discute como desigualdades sociais, raciais e econômicas atravessam o currículo e como a escola pode reforçá-las ou enfrentá-las. Bom, este capítulo é profundamente provocador, porque ele nos obriga a olhar para a escola o que não vê: a fome, o racismo, as violências e as urgências que moldam a vida dos estudantes. Bom, então a pergunta é: como? Como construir justiça curricular em um país tão desigual? Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, ilumina essas questões com força. Sua escrita é denúncia, é memória e é resistência. Por isso eu pergunto, como o filme O Quarto de Despejo ilumina essas desigualdades e nos ajuda a pensar em um currículo que enfrenta e não reproduza exclusões. Fica com as meninas. Quarto de Despejo é um livro da Carolina Maria de Jesus e é um livro, assim, grandiosíssimo, que eu recomendo para todos que estão ouvindo. E nesse livro, a Carolina, ela descreve um cotidiano que é marcado pela fome, racismo e abandono. E o que tudo isso revela, né? O quanto as condições sociais, as condições materiais, elas acabam influenciando, se atravessando sobre o que tais sujeitos podem aprender. Então, as condições sociais e materiais, elas acabam se atravessando pelo conhecimento sobre o que cada um pode aprender. E o livro, ele mostra que a escola também acaba se acostumando a desconsiderar essa desigualdade estrutural, tratando todos como se estivessem partindo do mesmo lugar. E o capítulo, ele reforça exatamente isso. Sem enfrentar o impacto das desigualdades da aprendizagem, o currículo se torna apenas uma mera ferramenta de reprodução e não de transformação. E a escrita de Carolina é um exemplo poderoso do letramento insurgente. Ela descreve, apesar da pobreza extrema que ela enfrenta, apesar do apagamento histórico de mulheres negras, reconhecer essa obra é como um conhecimento válido do currículo, é reconhecer a forma de produção intelectual, que historicamente foram silenciadas. E a Carolina, ela escancara tudo isso, que o currículo tradicional raramente inclui as vozes como a dela, de uma mulher negra, e que essa ausência não é neutra, mas que ela é atravessada de questões políticas. Quarto de Despejo, o livro da Carolina Maria de Jesus, ele é uma obra extremamente delicada e sensível, e esse diário ele vai funcionar como uma denúncia e como uma memória, né? E o livro traz sobre a justiça curricular, e a obra vai nos mostrar como a invisibilização de narrativas negras e periféricas impede que os estudantes possam se reconhecer nas práticas escolares, impede que eles possam se sentir pertencentes àquele lugar. E a Carolina é uma escritora que enfrentou todas as estruturas que tentavam impedir a sua existência. E essa obra vai questionar profundamente por que determinados autores entram para o currículo obrigatório e outros não vão entrar. E pensar no currículo a partir da perspectiva e da vida da Carolina é pensar em democracia cultural. É admitir que os saberes das margens precisam ocupar espaço no centro. E que isso vai transformar a escola em um espaço mais coerente com a sociedade que nós temos hoje.
E esse livro nos escancara e nos obriga a encarar uma pergunta que é muito relevante para o nosso assunto de hoje. O currículo que nós temos hoje, ele acolheria uma Carolina? Fica aí a reflexão, né? Bom, então chegamos no capítulo 4, que nos faz pensar identidades e diferenças, não como categorias fixas, mas como construções históricas e culturais, profundamente marcadas por relações de poder. Quando discutimos identidade, falamos de pertencimento, de ancestralidade, de luta e apagamentos. Falamos de como a escola pode fortalecer ou silenciar modos de existir. Torto Arado é uma obra que evidencia tudo isso com enorme sensibilidade, mostrando vidas, territórios e histórias que raramente ocupam espaço no currículo escolar. Bom, então eu pergunto como Torto Arado nos ajuda então a compreender identidades formadas pela ancestralidade, pelo território e pela resistência. Aqui nós temos as identidades, né, com relação ao currículo. E no livro Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior, a gente vai perceber que a identidade desses personagens vai ser inseparável da terra, do trabalho coletivo e dessa memória ancestral. E isso reflete o que o livro nos mostra sobre as identidades que são construídas em relação e não de forma isolada. A comunidade retratada, ela vive em constante luta por dignidade, e essa luta molda quem eles são. A obra, ela vai evidenciar que as identidades não são apenas escolhas individuais, são fruto de histórias de resistência, colonização e desigualdade. Esse romance, ele vai nos revelar como o apagamento histórico pode se perpetuar quando não é questionado. E é o tipo de narrativa que o currículo muitas vezes acaba deixando de lado, porque não se encaixa naqueles modelos hegemônicos. Mas a gente precisa compreender e refletir que incluir obras e narrativas neste sentido significa afirmar que a escola reconhece essas memórias coletivas que foram silenciadas por séculos. E isso é central para que a gente possa ter uma educação antirracista e uma educação plural. Exatamente, Duda. E o capítulo, ele traz também disso, ele defende que o currículo precisa reconhecer tais diferenças para superar desigualdades. E Torto Arado é um exemplo nesse sentido, porque ele mostra vidas que não costumam aparecer no imaginário escolar. São os trabalhadores rurais, descendentes escravizados e sujeitos que vivem à margem do Estado. Quando o currículo ignora essas identidades, ignora esses sujeitos, ele reforça a ideia de que algumas vidas merecem existir no conhecimento escolar e outras não. A obra também fala sobre voz literal e metaforicamente. O silêncio de Bibiana e de Belonísia é metáfora do silêncio imposto pelas tantas comunidades e sujeitos que são excluídos. E trabalhar obras como essa no currículo é permitir que estudantes também reflitam e compreendam que identidades são diversas e que todas as vozes têm direito de representação. Eu acho que a palavra que eu daria para essa obra seria reconhecimento. Muito bem, vamos falar um pouquinho então sobre o capítulo 5 do e-book, que é sobre o currículo, política e avaliação. Então, nós vamos se basear então Entre os Muros da Escola, que é um filme maravilhoso.
Então, o último capítulo, que é o capítulo 5, ele discute o currículo como política, cultura, especialmente quando pensamos o papel da avaliação, se o currículo organiza o que vale ser ensinado. A avaliação define o que vale ser aprendido e, muitas vezes, quem é considerado capaz ou incapaz. Avaliar não é apenas medir, é interpretar, selecionar, posicionar dentro de uma lógica. Por isso, a avaliação pode tanto democratizar quanto excluir. O filme Entre Muros da Escola é um espelho potente das tensões, conflitos e desigualdades que emergem quando avaliamos. Dito isso, pergunto: como Entre os Muros da Escola nos ajuda a pensar a avaliação não apenas como instrumento técnico, mas como prática que revela conflitos, desigualdades e disputas dentro da escola? Bom, o filme mostra como a avaliação tradicional frequentemente desconsidera contexto como culturais, linguísticos e emocionais dos estudantes. E isso dialoga com o capítulo que critica sistemas de avaliação que funcionam mais como mecanismo de exclusão do que de acompanhamento. A sala de aula multicultural retratada no filme deixa bem claro e evidente que aplicar um padrão único de avaliação para sujeitos que são tão diferentes só aprofunda a desigualdade. Os conflitos entre os professores também revelam que a avaliação é um espelho do currículo, não daqueles que está apenas no papel. O filme lhe expõe as tensões que estão ocorrendo entre o currículo prescrito do currículo realmente vivido e mostra como a avaliação ela acaba se tornando um instrumento de controle quando é usada apenas para classificar ao invés de compreender. Então, discutindo sobre currículo, política e avaliação, a obra que a gente trouxe foi o Entre Muros, um filme, né? E esse filme, ele vai, conforme a Samile já vinha comentando, ele vai expor a dificuldade dos professores em lidar com a pluralidade das turmas, o que reforça a afirmação do livro de que a avaliação ela precisa ser formativa, contínua e dialógica. O filme vai nos mostrar como a escola ela tenta neutralizar esses conflitos culturais, ao invés de transformar eles em oportunidades pedagógicas, ao invés de levar esses conflitos para dentro da sala de aula, para discussão. E essa postura ela vai gerar um distanciamento entre a escola e os alunos e entre o professor e o aluno também. E pensar em avaliação a partir desse filme é pensar em avaliação como um ato político. A forma como nós avaliamos revela o que a gente considera de conhecimento válido e aquilo que a gente desconsidera. E quando a avaliação ela não inclui a diversidade, ela produz exclusão. E esse capítulo nos lembra que mudar a avaliação é, no fundo, mudar todo o projeto curricular. Eu acredito que todas as obras que nós trouxemos durante as nossas falas no podcast, para poder compreender melhor sobre o e-book lido e para poder vincular todas essas informações, foram muito importantes, foram muito valiosos e nos trouxeram reflexões. As obras elas acabam se entrelaçando, elas acabam se perpassando uma pela outra e acaba unindo aquilo que a gente tem de principal, que são as indagações e os questionamentos sobre os currículos que a gente tem hoje. Os currículos eles são alinhados com a prática, com as obras culturais, com a especificidade de cada região, de cada cultura ou não. A gente está levando isso para debate dentro de sala de aula.
a gente precisa também, e isso serve também para que nós possamos refletir sobre a nossa postura pedagógica enquanto professores e futuros professores. E o que nós estamos fazendo também como alunos de letras com relação à nossa linguagem e aos discursos que nós proferimos dentro das escolas, porque isso é muito importante. E esses debates são de extrema importância. A cultura, a diversidade, a pluralidade de cada indivíduo é muito relevante. É importante que a gente possa compreender que cada um enxerga o mundo através da sua luta, através do seu contexto e através da sua individualidade. Então foi um prazer poder estar aqui presente e discutir sobre esse assunto que é de extrema relevância. Bom, ouvir as reflexões de hoje reforça o quanto o currículo é mais do que um conjunto de conteúdos, ele é uma construção histórica, social e cultural que organiza aquilo que uma sociedade considera importante ensinar. Cada capítulo do e-book, cada obra que analisamos mostrou que o currículo expressa escolhas e, portanto, também silenciamentos. Quando compreendermos isso, percebemos que discutir currículo é discutir poder, identidade e pertencimento. Nada do que entra ou sai de um currículo é aleatório. Tudo é fruto de debates e disputas que atravessam a escola e a sociedade. Ao longo da conversa, ficou evidente que o currículo não deve ser entendido apenas como um documento prescrito, mas como prática ativa, uma prática viva, que se materializa no cotidiano escolar através das relações, das interpretações e das mediações, feitas pelos professores e estudantes. A presença das obras artísticas que trouxemos, os filmes, revelou que o conhecimento só faz sentido quando dialoga com a experiência humana e reais. Esse diálogo entre a teoria e a prática é fundamental para que o currículo seja capaz de formar sujeitos críticos, sensíveis e conscientes do seu papel do mundo. E também vimos que a escola não pode se isolar das desigualdades sociais que atravessam a vida dos estudantes. O currículo que ignoram diversidade, pobreza, racismo, memória ancestral ou pluralidade linguística acabam reforçando exclusões históricas. Por isso, pensar currículo é também pensar justiça. Justiça social. Quem aparece? Quem é ouvido? Quem continua invisível? Ao valorizar obras como O Quarto do Despejo ou O Torto Arado, reconhecemos que saberes das margens são e sempre foram saberes legítimos e que precisam sim ocupar espaço no centro das práticas escolares. Encerramos então esse podcast, essa fala das meninas maravilhosas, com esse estudo muito bom, que com certeza de que transformar o currículo é transformar a própria escola. É escolher uma educação que reconhece culturas, dialoga com conflitos, valoriza diferenças e aposta na formação integral dos estudantes, como futuros profissionais de letras e de educação. O nosso compromisso é continuar tensionando, investigando e recriando o currículo para que ele seja cada vez mais plural, democrático e bem humano. Bom, que a escola continue sendo esse espaço de leitura do mundo, de formação crítica e da construção de novas e milhares de possibilidades. Ficamos por aqui e muito obrigada a todos. Um beijo. Eu também gostaria de agradecer imensamente por este diálogo tão rico e dizer que foi uma oportunidade de aprender, de repensar práticas e de reafirmar a importância de um currículo que acolhe e que transforma. A troca com vocês, com a Eduarda, com certeza ampliou meu olhar e reforçou a necessidade de seguirmos construindo mais espaços educativos mais críticos, sensíveis e comprometidos com a diversidade. Então, muito obrigada, gurias, pela parceria e pelas reflexões que com certeza levarei comigo.